Provavelmente você, assim como eu, já deve ter se perguntado como melhorar a sua eficiência em determinado assunto. Perguntas do tipo, como eu faço para ser mais produtivo? Provavelmente já deve ter se passado pela sua cabeça. Mas o que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Fique comigo que nos próximos minutos eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto. Olá gente, como é que vocês estão? Meu nome é Robert. No vídeo de hoje eu quero falar sobre melhorar a sua eficiência em qualquer área da sua vida. Quero começar abrindo a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, e ver o que está escrito lá. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Muitos de nós estamos sempre procurando melhorar as nossas capacidades em qualquer área da nossa vida, seja ela espiritual, intelectual, corporal. E isso é muito bíblico. É claro que um bom filho sempre vai querer honrar os seus pais mais, sempre vai buscar crescer mais intelectualmente, sempre vai buscar ser mais saudável, para assim honrar tudo aquilo que os pais fizeram por ele. Assim também é no caso de um bom marido e de uma boa esposa, por exemplo, que sempre vai buscar honrar e ajudar cada vez mais o seu cônjuge. Assim como diz em 1 Coríntios 10, versículo 30, a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, seja estudar ou trabalhar, tudo deve ser feito com o intuito de honrar cada vez mais a Deus. Então, através desse versículo, podemos perceber que o bom cristão, ele sempre vai buscar mais e mais formas de honrar e glorificar o nome do Senhor. E como o próprio mestre diz em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Diante disso, a gente entende que realmente nós precisamos buscar melhorar cada dia. Mas qual que é o conselho bíblico para que a gente alcance uma eficiência maior na nossa vida? O versículo que lemos no início do vídeo vai nos dar parte da resposta dessa pergunta. Ela vai dizer que Deus já nos deu tudo o que a gente precisa para viver de forma eficiente, para viver para a glória dele. Mas o que de fato ele nos deu? Jesus nos fala em João 8,32 que através do conhecimento da verdade a gente seria liberto, a gente seria livre. Então é necessário que a gente conheça tudo que está disponível para a nossa vida, todos os presentes que Deus já nos entregou. E existe um presente que vai nos garantir que obteremos sucesso em fazer a vontade de Deus. E esse presente se chama graça. É através dessa graça que Paulo vai nos falar em 1 Coríntios 15, versículo 9, que ele trabalhou mais que todos os outros apóstolos. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. É essa graça que estava sobre a vida de Paulo, que Deus derramou sobre nós para que tenhamos capacidade de fazer aquilo que sozinho não teríamos capacidade de fazer, que é cumprir a vontade de Deus. Mas antes de nos aprofundarmos no entendimento da graça de Deus, precisamos entender que a graça de Deus não é uma forma de barganharmos com Deus, uma forma de alcançarmos nossos objetivos egoístas. Na verdade, a graça ela vai nos capacitar a cumprirmos a vontade de Deus, de levarmos o Evangelho a toda criatura e vivermos uma vida que honre e glorifique ao nome do Senhor. É uma graça que Deus derrama, por exemplo, para nos ajudar nos nossos estudos, na nossa vida intelectual, para honrar o nome do Senhor. É uma graça que é derramada, por exemplo, quando estamos trabalhando para que tenhamos mais eficiência e que essas nossas boas obras glorifiquem o nome do Pai. Portanto, a graça de Deus não é algo a ser comercializado, mas é algo para ser recebido para que isso nos ajude a viver uma vida para a glória de Deus. Precisamos entender que além da graça de Deus nos salvar, ela nos ajuda a fazer coisas extraordinárias. E não deveríamos buscar ela apenas em momentos de fraqueza, ainda que nesses momentos devemos correr para ela. E Hebreus 4,16 vai nos falar justamente isso. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Precisamos estar em oração para que a gente possa acessar cada vez mais dessa graça de Deus. Mas como acessamos essa graça? A única forma de acessarmos não apenas a graça de Deus, mas tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida é através da fé. É entendendo que Deus não se interessa apenas pelos assuntos espirituais em nossa vida, mas também pelos assuntos relacionados ao nosso corpo e à nossa mente. Temos vários exemplos bíblicos, como Daniel, Moisés, Elias, Davi, que se moveram em fé e presenciaram e vivenciaram milagres extraordinários. Mas além de milagres,
Milagres? O que é milagres? Além de milagres em áreas totalmente espirituais, a gente tem vários exemplos nas escrituras de milagres em áreas do nosso corpo, milagres físicos. Então, por exemplo, a gente tem milagres de provisão de alimento. Então, só com Elias, a gente tem isso acontecendo mais de uma vez. Isso nos mostra que Deus também se preocupa com o nosso corpo, com o cuidado com o nosso corpo. Temos também vários milagres ao longo da escritura, onde mulheres que não podiam gerar filhos foram abençoadas por Deus e geraram filhos por milagres divinos, mostrando com isso que Deus também se importa com a vida familiar. Temos também o milagre militar, que Deus opera através de Gideão, mostrando outra vez Deus operando em áreas diferentes na vida do seu povo. Todos esses milagres são totalmente diferentes uns dos outros, mas existe uma coisa semelhante em todos eles. Todas essas pessoas acessaram a graça de Deus através da fé. Por isso precisamos exercitar a nossa fé através da oração e da leitura bíblica. Olha só para vocês verem o que Romanos 10, versículo 17 vai falar. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então esse versículo vai nos falar que a forma da gente crescer em fé é ouvindo a mensagem de Cristo. E onde está a mensagem de Cristo? Na Bíblia. Então é através da leitura bíblica que a nossa fé é exercitada e ela cresce. Portanto, o crescimento na fé vai nos ajudar a acessar cada vez mais a graça de Deus, nos entregue maravilhosamente através de Jesus. E é com essa graça que nós vamos conseguir ter resultados extraordinários em cada área da nossa vida. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Se existe alguma pessoa que você acha que vai ser interessante ela ver esse vídeo, envie para ela. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário que você queira fazer, comente aqui embaixo. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!